Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, vamos continuar falando de desplanejamento, agora com destaque para os protocolos sanitários que deverão ser seguidos por todas as unidades de ensino do Estado. Nosso foco são as escolas públicas estaduais, seus alunos e responsáveis. Aí, colegas, nós tivemos uma ideia. Se nós tivéssemos aqui no governo do Estado um estadista e na Secretaria da Educação um secretário realmente preocupado com a educação, com a saúde física e mental, com a comunidade, essa resolução 11 SEDUC deveria ser o contrário, deveria ser um documento que iria justificar aos pais, aos alunos, aos profissionais da educação, por que as aulas presenciais não podem ser retomadas aqui em São Paulo no momento. Exatamente pelos pontos que nós vamos ver. Seriam excelentes justificativa em prol e benefício dos alunos e da população. Mas, ao contrário, são meios de tentar pressionar para que as aulas presenciais voltem, mesmo sem condições. Vejam, servidores, pais, responsáveis e alunos devem aferir a temperatura corporal antes da ida para a escola e ao retornar. Caso a temperatura esteja acima de 37,5 graus centígrados, a recomendação é ficar em casa. Ora, isso não é tão simples assim para boa parte da população. Agora, como estão mencionados aí os servidores, como será o procedimento? Esses servidores irão até as casas dos alunos para executar essa tarefa? Orientar aos pais ou responsáveis que não será permitida a entrada na escola de estudantes com sintomas de Covid-19. Bom, como os pais responsáveis vão saber que os sintomas são realmente de Covid-19? Se a intenção alegada pela secretaria é diminuir a depressão provocada pelo distanciamento da escola, o que é uma piada, na verdade, essa medida vai na contramão. Muitos alunos não voltarão à escola porque os pais terão medo de enviá-los, mesmo que eles estejam com uma simples alergia respiratória. No transporte, os estudantes e servidores devem usar máscaras. A lotação dos veículos do transporte escolar deverá ser adequada. Os estudantes devem ser orientados para evitar tocar nos bancos, portas, janelas e demais partes dos veículos do transporte escolar. Álcool em gel em 70% à disposição, limpeza periódica dos veículos do transporte escolar entre uma viagem e outra, manter janelas de transporte escolar semi-abertas, favorecendo a circulação de ar. Será que vai dar para atender tudo isso? Principalmente, os estudantes devem ser orientados para evitar tocar nos bancos, portanto, vão ter que sentar-se sem pôr a mão nos bancos, portas, janelas e demais partes dos veículos de transporte escolar. Isso equivale a afirmar que os estudantes não deveriam usar o transporte escolar. E quem vai supervisionar esse transporte? Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que são tocadas por muitas pessoas, grades, mesas de refeitório, carteiras, maçanetas e puxadores de porta, corrimões, interruptores de luz, torneiras de pias de bebedouros, antes do início das aulas, em cada turno e sempre que necessário, de acordo com as indicações da Nota Técnica 22/2020 da Anvisa.
higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento e no mínimo a cada 3 horas. Utilizar marcação no piso para sinalizar o distanciamento de 1,5 m. Organizar as salas de aulas e as carteiras respeitando o distanciamento de 1,5 m. Separar uma sala ou uma área arejada e ventilada para isolar pessoas que apresentem sintomas até que possam voltar para casa. Ter um funcionário de ponto de contato em cada prédio da instituição de ensino para monitorar sintomas. Mais uma vez repetimos, nenhuma escola pública tem condições de atender esses protocolos. Nenhuma. Fazemos um convite aos comandantes da SEDUC. Fiquem uma semana inteira, em período integral, numa escola pública, de preferência da periferia. Não é uma provocação, é um convite e um desafio. Vamos ver se vocês conseguem fazer valer esses protocolos. Não é aparecer de vez em quando com a imprensa por 5 segundos, por 15 minutos, etc., apenas para ser fotografado num local adequado. É ficar lá na escola, todos os períodos, durante uma semana, com o módulo que a escola tem. A situação das escolas públicas estaduais, que a SEDUC finge desconhecer, é a seguinte: uma escola X funciona em 3 períodos, tem 7 agentes de organização escolar, das quais 3 estão no grupo de risco, afastadas. Tem uma merendeira no grupo de risco, afastada. Tem 2 agentes de serviços escolares, uma em jornada de 8 horas, outra em jornada de 4 horas. 2 agentes, uma por 8 horas e outra por 4 horas. A diretora, a vice-diretora e a professora coordenadora estão todas nos grupos de risco e afastadas. Essa é a realidade das escolas da rede. A quem vocês estão querendo enganar? Separar as crianças em grupos ou turmas fixos e não misturá-las. Quem vai fazer isso? Os servidores, aqueles que não existem, aferir a temperatura dos estudantes e servidores a cada entrada na escola. Quem vai fazer isso? Os servidores, que não existem. Caso a temperatura esteja acima de 37,5 graus, orientar o retorno para casa e a busca de atendimento médico, se necessário. Como esse aluno vai retornar para casa? Onde ele vai buscar atendimento médico? Crianças ou adolescentes devem aguardar em sala isolada, segura e arejada até que pais ou responsáveis possam buscá-los. Bom, aqui já se contrariou a informação anterior. Além disso, sala isolada, segura e arejada nas nossas escolas, onde até salas de leitura estão sendo desmontadas para quebrar galho. Não permitir a entrada de pessoas sintomáticas para a Covid-19 na escola. Onde há funcionários para organizar a entrada, casos raros, raríssimos, como eles vão saber quem são as pessoas sintomáticas para a Covid-19? Apenas perguntando, você é sintomático para a Covid-19? Sim, então não pode. Não, pode entrar, etc. É brincadeira, é leviandade. E as crianças que forem assintomáticas? Após a desocupação da sala, mantê-la arejada com portas e janelas abertas, sem ocupação por 2 horas. Então, de quantas horas será a jornada escolar?
Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, assembleias, competições e campeonatos esportivos estão proibidos. Avaliações, testes e provas podem ser realizados desde que sejam cumpridas as diretrizes aplicáveis deste protocolo. O uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio deve ser limitado a grupos pequenos e respeitar o distanciamento de 1,5 m. Nas salas de aula, manter o distanciamento de 1,5 m. As salas de leitura devem ser desativadas. Manter os ambientes bem ventilados, com as janelas e portas bem abertas, evitando toque nas maçanetas e fechaduras. Evitar o uso de ventilador e ar-condicionado. Perguntamos, com esse calor? Caso o ar-condicionado seja a única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos. Pergunta, quem vai fazer esse serviço? Em 4.500 escolas, ao mesmo tempo, refazendo-o diariamente. Porque esse é um protocolo que tem que ser seguido, feito diariamente. Limitar o número de alunos e fazer rodízios entre grupos no uso de laboratórios, mantendo o uso da máscara e respeitando o distanciamento de 1,5 m. Higienizar bancadas, computadores, equipamentos e utensílios antes de cada aula, sobretudo de laboratórios e de outros espaços de realização de atividades práticas. Novamente perguntamos, quem vai fazer isso? Quem vai cuidar disso? Estudantes não podem compartilhar objetos e materiais, como livros e canetas. Bom, muito bom isso. Perguntamos, é viável? Nos intervalos e recreios, separar os estudantes em grupos ou turmas fixos e não misturá-los. Os intervalos e recreios devem ser feitos com revezamento das turmas em horários alternados, evitando aglomerações e respeitando o distanciamento de 1,5 m. Colegas, impossível de realizar. Impossível. Seria melhor nem haver intervalo e recreio. É proibido beber água nos bebedouros, colocando a boca no bico de pressão ou na torneira. Cada estudante deve ter seu próprio copo ou garrafa, ou utilizar copos descartáveis. Não utilizar objetos compartilhados, que não sejam higienizados antes do uso. É simples assim, da classe média para cima, né? Escalonar liberação das turmas para refeições para garantir o distanciamento de 1,5 m e evitar que as turmas se misturem. Quem vai pôr isso em prática? Aliás, nem deve haver muita preocupação, porque ou não tem merenda ou não tem merendeira. Limitar a quantidade máxima de pessoas no banheiro, conforme o tamanho do banheiro e o número de pias, respeitando o distanciamento de 1,5 m e evitando aglomeração. Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada 3 horas. De novo a pergunta que não quer e não pode calar. Quem vai fazer isso? Sugere-se aí que haja um funcionário só para cuidar de banheiro. Organizar a saída para evitar aglomerações, preferencialmente fora dos horários de pico do transporte público. Então, o período de aula não pode coincidir com o horário de pico do transporte público. Evitar que as turmas se misturem na saída da escola. Novamente, quem vai cuidar disso? Se o estudante testar positivo para a Covid-19,
todos os estudantes da turma a qual pertence deverão ficar em isolamento por 14 dias e não frequentar a escola. Então, um estudante testou positivo para a Covid-19. Todos os estudantes da sua turma deverão ficar em isolamento por 14 dias e não frequentar a escola. Se um professor ou outro servidor ou estudante testar positivo para a Covid-19, rastrear todas as pessoas dentro da escola que estiveram a menos de 1 metro deste servidor por pelo menos 15 minutos no Sistema de Informação de Monitoramento da Educação de Covid-19, CIMED. Recomendar que essas pessoas fiquem em isolamento por 14 dias e procurem o serviço de saúde. Os casos suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período determinado de afastamento, quando tiverem um exame laboratorial descartando a Covid-19. Colega, você que está nos acompanhando desde o início já deve ter percebido que todas as determinações passadas pela SEDUC seriam excelentes argumentos para explicar à população por que não podemos retomar as aulas presenciais neste momento. Não ao menos nas escolas públicas estaduais. Se eles fossem profissionais da educação, preocupados e comprometidos com o ensino público, a vida e a saúde da população. Mas parece não ser este o caso. Resta-nos agora apelar aos prefeitos, a quem cabe a palavra final sobre a retomada das aulas presenciais, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal, esperando que eles não se deixem guiar pelo clientelismo, por casuísmo, pela demagogia e pela leviandade. Se não temos estadistas nos estados, quem sabe eles nascerão nas prefeituras. Aulas presenciais, colegas, antes da vacinação e do atendimento do protocolo sanitário, não. Ficamos com a ciência e não com a demagogia. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de Udemo. Lembrando que a Udemo é fé, esperança, solidariedade e luta. Obrigado. Hey, are you gone crazy? Come down out of there!